Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para aqueles que estão nas redes sociais, no rádio, né? No YouTube. E para vocês aqui, uma boa tarde. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje com a nossa irmã Sueli, que vai dar continuidade ao estudo. Rapidamente, só os nossos avisos. A gente continua solicitando quem puder doar sangue no banco de sangue aqui da cidade, que eles estão precisando muito. A rifa dos quadros, R$5 aqui ao nosso lado. Quem puder colaborar, lá com a Silvinha. Os programas do rádio, na Rádio Comunidade, no domingo às 8 da manhã, às 18 horas, e também as palestras nossas que estão nas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. Basta entrar lá e digitar Centro Espírita Friburguense ou CEF Terna TV, no caso do YouTube, e vocês vão ter acesso, então, a todo o material que já se encontra lá. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início, então, ao nosso encontro de hoje. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo, pedimos nesse momento o auxílio do alto, dos irmãos, da espiritualidade superior, trabalhadores desta casa, de praticamente um século de trabalho, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, possa assim ser bem intuída, e o será com certeza, e que assim nós outros possamos apreender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados hoje. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome, Mestre querido, em nome de Deus Todo-Poderoso. Nossa irmã Sueli falando sobre fator humano. Sueli. É isso aí mesmo, né? A gente está aqui para mais uma tarde de estudos, graças a Deus, né? Tivemos mais essa chance, mais essa oportunidade, que cada vez que a gente bota o pezinho no chão de manhã saindo da cama, a gente tem que agradecer, né? Mais uma noite na Terra, mais um dia que se inicia, mais oportunidades de uma maneira geral, né? E aqui nós estamos dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, que é a base, né, da doutrina espírita. Foi dele que Kardec escreveu os outros, a partir dele, né? Ele contém os 4 livros, sendo que Kardec desenvolveu cada um deles em livro próprio, né? E aqui nós estamos estudando a escolha das provas. A gente já vem algumas reuniões estudando a escolha das provas, tem muita coisinha para ver e vai continuar tendo, porque não dá para a gente abordar todas as possibilidades. Mas esse fator humano, eu achei muito importante a gente abordar de uma vez, né? Sempre a gente está voltando aos assuntos e a gente vai completando os pensamentos. Mas nós vimos que o espírito escolhe as suas provas, as suas expiações para ele reencarnar. Ele faz um relatóriozinho de tudo aquilo que é necessário para que ele se aperfeiçoe, para que ele resgate o seu passado, se reajuste com ele mesmo, com os outros espíritos, que ele não foi caridoso, né? Principalmente com Deus. Então, nós fazemos essas escolhas com o livre-arbítrio. Então, a gente tem que contar com essa questão aí do fator humano, não só na escolha que fazemos, quanto também aqui já encarnados, tentando dar conta, né, daquilo que nós escolhemos. Então, eu vou começar com uma historinha que ela está contada em um livro do Richard Simonetti, Encontros e Desencontros. Ele tem uma série de livros, eu já trouxe vários estudos para cá, utilizando o livro de Richard Simonetti. Ele era muito claro, muito próximo da gente, muito simples na maneira de relatar, usando muitas histórias. Eu acho isso ótimo, que nos ajuda a fixar. Então, vamos passar para a historinha que está narrada ali, porque a primeira vez que eu li essa história, eu também fiquei bastante tempo assim, pensando sobre ela, analisando aquela situação, porque a gente sabe que quando Deus determina as coisas, elas vão acontecer, né?
Então, essa historinha me chamou muita atenção na época que eu li. E hoje, fazendo uma revisão, né, do que nós deveríamos conversar aqui, encerrando, entre aspas, essa questão da escolha das provas, porque a gente está sempre passando por ela e não vai demorar muito, a gente vai passar novamente, porque a gente faz uma sequência de O Livro dos Espíritos. Quando entrou a pandemia, que nós tivemos que fechar a nossa casa, nós estávamos falando sobre a reencarnação na Bíblia. Tudo que tem lá na Bíblia falando sobre reencarnação, trazendo, né, citações, situações, momentos ali em que a reencarnação é muito clara. E eu vou pegar aqui, né, na casa a relação que nós estávamos em fevereiro, porque início de março, né, na primeira quinzena de março a gente já estava fazendo reunião, depois que parou, para ver onde exatamente a gente parou naquela questão ali, ou retornar ao início, né, daquelas questões de reencarnação na Bíblia. Mas vamos à nossa historinha aqui. Simval impressionara-se com a morte de Antônio, um trombadinha de 13 anos, nas proximidades de sua casa. Fora baleado pela polícia após um assalto. Na reunião mediúnica do centro que frequentava, indagou ao mentor quanto à possibilidade de conversar com o protetor espiritual do morto. Solicitação atendida, em breves momentos, manifestava-se Bento, que, após as saudações iniciais, dispôs-se a responder às indagações de Simval. Antônio veio para a existência breve? Ele respondeu. A intenção era situá-lo por aproximadamente 6 decênios na carne. Olha só. Ele não veio para ficar aqui tão pouco, né? Poderia nos dizer o planejamento feito em seu benefício? Ele respondeu, não houve possibilidade de ampla planificação para as experiências terrestres de Antônio, por faltar-lhe a disciplina e o discernimento necessários para assumir compromissos. Enfrentamos muitas dificuldades a começar com Rita, sua mãe. Trabalhamos durante meses com ela, pelos condutos da inspiração, buscando demovê-la da ideia de abortar. Se não queria o filho, que o entregasse a um casal que pudesse adotá-lo. Então, olha só, aqui a riqueza, né, de informações aqui, que vem confirmando tudo que a gente aprendeu, e isso aqui, né, é uma ilustração da questão da escolha das provas. Nós falamos aqui que quando o espírito não tem condições ainda de escolher as suas provações e expiações, planos são feitos para ele, mas ainda assim há um respeito ao seu livre-arbítrio, porque é explicado para ele a situação. Aquele plano é explicado a ele. Não é assim, imposto arbitrariamente, vai, pronto, não. Não é bem assim. Isso é com espíritos muito primitivos, que não têm o menor conhecimento. Aí o livre-arbítrio é relativo ao conhecimento que ele tem. Então ele não pode, ele não tem condição de escolher. Mas no caso aqui, esse nosso amigo, ele não tinha condições de escolher pela sua indisciplina, pela sua falta de maturidade. Não era nem por falta de conhecimento, era mais por falta de maturidade. Porque ele era muito indisciplinado. Então foi feito um plano para ele e foi colocado a análise dele mesmo, que ele viria para o mundo por conta
de todos os comprometimentos que ele tinha, ele viria para o mundo, mas ele estaria na dependência como um grande número de espíritos, ou talvez a maioria, porque o objetivo da vida é fazer o bem. Nós somos instrumentos do Criador, para o bem ou para o mal. É respeitado aquele livre-arbítrio que nos foi dado, isso sim, foi um grande presente do Criador, para que nós pudéssemos realizar por nós mesmos, já como espíritos, né? Não mais como princípio espiritual passeando pelos reinos da natureza, mas já no reino nominal da inteligência superior, já tendo esse princípio espiritual passado pelos reinos e feito toda a evolução nos reinos até o reino animal da inteligência inferior, o reino dos animais, até ali. Então, aquela alma, aquele princípio espiritual, está apto a se tornar um espírito humano. Ele já passou, vivenciou todas as experiências necessárias para isso. Aí sim, é aquela questão que a gente alegoricamente fala, que esse princípio espiritual vai para as mãos do Criador e ele torna esse princípio espiritual um espírito. Aí entrega a ele esse grande presente que é o livre-arbítrio. Ele não mais será conduzido pelos seus instintos apenas, e sim, ele não os perderá, mas ele terá que trabalhar junto, coexistir com a inteligência e a razão. Então, ali é entregue para ele esse grande presente. E Deus que faz isso, é o Criador. Isso é o grande presente que ele nos deu. Aí ele não vai interferir, ele não vai derrogar essa lei que ele imprimiu em nossa consciência. Então, ele deixa que o Espírito faça suas escolhas. Em algumas situações, né, sendo necessária por conta da infantilidade, da rebeldia, né, da imaturidade dos espíritos, algumas provas e expiações podem ser impostas. Então, foi explicado para ele que ele viria para o mundo para viver aí 6 décadas. Ele ficaria mais ou menos aqui por conta de 60 anos aqui no mundo. Mas disso dependeria a boa vontade daqueles que iriam recebê-lo, daqueles que iriam ter contato com ele aqui. Então, ele estaria submetido à caridade, à compaixão, à ajuda, à solidariedade dos outros. Ah, mas isso pode? Claro que pode. Isso foi por conta da sua conduta ruim nas outras encarnações. Então, isso era por conta dele, não era Deus que estava fazendo isso de maldade para ele. Foi o que ele fez com ele mesmo. Aí ele ia depender da boa vontade daqueles que ele explorou, né, da caridade daqueles que ele não amou, para que ele tivesse sucesso no seu desempenho. Porque ele usou mal o seu livre-arbítrio. Enquanto ele pôde escolher as suas provas, ele escolheu e fez bobagem. Não fez a coisa direitinho, não deu conta. Então, ele estava colocando sempre a perder. E aí, ele vai, então, para a erraticidade. E lá, como somos todos filhos de Deus e ninguém será esquecido, né? Ele vai receber a bênção de reencarnar, mas em condições apropriadas à sua condição evolutiva. Então, não tem injustiça nisso aí. Então, ele viria para o mundo, foi explicado isso a ele, mas essas 6 décadas não seria um fato, não se poderia garantir que iria acontecer dele ficar 60 anos aqui. Ele veio para isso. A intenção era essa. Mas como dependia da boa vontade, da solidariedade, do amor daqueles que iriam recebê-lo aqui, eles não podiam garantir. Por quê? Porque o livre-arbítrio de cada um é respeitado.
Embora, como a gente viu nos conceitos passados em outras reuniões, nós temos que responder por tudo aquilo, por cada mexida que a gente faz no nosso mapa reencarnatório. Então, nessa historinha, o que me chamou muito a atenção nessa historinha, que quando eles fizeram este mapinha aí, este plano para ele aí, não pôde ser uma coisa muito elaborada, que está aqui, ó, não houve possibilidade de ampla planificação. Então, a Rita, que seria a mãe biológica dele ali, ela não fez essa escolha na dimensão espiritual antes dela reencarnar. É aquela escolha que a gente faz, que nós vimos aí no resultado da pesquisa da doutora Ellen, sobre isso. Eu vou para o mundo, eu vim para este mundo para aprender, para ser solidário, para ajudar, desenvolver espiritualidade, tudo isso. Então, a nossa irmãzinha Rita, ela também veio para o mundo para isso, não é? Mas ali, nessa situação, então a gente vê que são inúmeras as situações de plano reencarnatório. São inúmeras. Essa palavra quer dizer que não pode contar. Às vezes a gente usa essa palavra errada. A gente usa no lugar de numerosos, né? Inúmeros no lugar de numerosos. Mas elas são diferentes. Numerosos significa que você pode contar. Inúmeros tem um i negando essa contagem. Então não há possibilidade de contar algo que é inúmero. São inúmeras as situações reencarnatórias. Não se pode contar isso aí. Cada uma depende da situação individual da alma que vai reencarnar. Então, no caso da Rita, ela não fez a escolha de receber o Antônio como filho aqui no mundo. Ela não fez essa escolha, mas ela tinha dívida com ele. Ela tinha algo a resgatar com ele, de outras vidas. Então, o que aconteceu? Ele precisava de reencarnar, como não deu para fazer uma ampla planificação, quando nós nos desprendemos do corpo físico por ocasião do sono desse corpo físico, nós entramos em contato mais direto com o nosso anjo da guarda, com a equipe que cuida da nossa encarnação aqui. Então, a mesma equipe que cuidou da reencarnação da Rita, cuida de outros. E ela, então, foi questionada a respeito disso. Se ela aceitava receber o Antônio na sua casa. Não foi imposto isso a ela. Aceitava, perguntaram se ela aceitava. Ela aceitou, só que tem que o comprometimento entre eles era tão grande que ela quis abortar. O choque fluídico foi tão grande, a intenção dela, quando ela aceitou recebê-lo, foi boa. Mas o choque fluídico entre eles era muito grande. E ela não estava resistindo. Então, estava sendo respeitado o livre-arbítrio dela. Mas eles aconselharam, aqui, ó. Se não queria o filho, que o entregasse a um casal que pudesse adotá-lo. Pedindo a ela para não abortar. Para direcioná-lo depois a outra família. E aí ela aceitou. E isso aconteceu, né? Então, a gente vê aqui, ó, enfrentamos muitas dificuldades, a começar com a Rita, com a mãe, porque ela não queria. Depois ela foi convencida a isso, ela aceitou, mas o choque foi grande e ela queria devolver. É como se a gente fosse um pacote, né? Um objeto que a gente vai à loja, a gente compra, não gosta, devolve. Ou então é um liquidificador barulhento demais. A gente vai lá na loja e fala, ó, não dá, não posso, vou ficar surda com isso. Então, troca. Não é bem assim que acontece, né, com a parte dos espíritos. Continuando. Já havia uma escolha quanto aos pais adotivos. Pergunta do doutrinador. Já havia uma escolha quanto aos pais adotivos?
Isso estava acontecendo numa reunião mediúnica, né? E o anjo da guarda do Antônio respondeu: seriam Gaudêncio e Nádia, companheiros de Antônio em existências anteriores. Está vendo? Tudo está interligado, tudo está entrelaçado. A condição de filho adotivo ser-lhe-ia preciosa experiência, né? Então, olha só, eles também, o Gaudêncio e a Nádia, não escolheram também Antônio como filho. Eles já tiveram outros, mas não escolheram Antônio. Mas eles foram companheiros em outras existências. Então, eles foram, né, acionados ali, já aqui neste mundo. Não foi uma escolha que eles fizeram ao reencarnarem, né? Não foi essa a escolha, mas eles aceitaram a ideia de início. Então, olha só, a condição de filho adotivo ser-lhe-ia preciosa experiência. Eles não fizeram a escolha, eles aceitaram. E olha que experiência, né? Se eles conseguissem auxiliar essa alma, quanto eles ganhariam, quantos créditos espirituais eles ganhariam, né? E como foi o encontro? Aí o espírito respondeu: logo após o nascimento do menino, guiamos os passos de Rita até o lar escolhido, em cuja porta o deixou. Isso aqui é outro grande ensinamento, né? Quando a gente fala que as crianças que são adotadas, que são maternadas, né, virando filhos do coração, já que não foram gerados biologicamente naquela família, não são direcionadas a esses lares por acaso. Não existe esse acaso. Acaso já não existe, né? Porque acaso, olha só, tem um A na frente da palavra caso que está negando causa. Caso é causa. Então, quando a gente fala que o acaso não existe, é porque não existe nada que não tenha causa. Então, o A nega a causa, acaso. E essa negação mostra que não existe o acaso em situação nenhuma, porque o universo foi pensado, planejado, criado e é mantido por uma inteligência suprema. Então, o acaso não existe. Então, quando uma criança, né, quando uma família é envolvida, de certa forma, com alguma criança que precisa ser adotada, tenha ela procurado isso ou não, há uma relação íntima entre essas almas. Não é por acaso, já que o acaso não existe, que essas almas se juntaram aqui no mundo desta forma. Muitas, mas muitas gestações são desta forma. Nós estamos num planeta de provação e expiação, é um planeta inferior. Ora, pensando bem, são espíritos devedores demais. E a espiritualidade já nos informou como acontece esse processo. Entre mãe e filho, mais que entre pai e filho, há uma relação muito íntima. E o amor de mãe, quando ele existe, ele é aquele ideal, ele é aquele incondicional. A mãe vira leoa. Ela fica insegura no momento, né, que ela recebe a notícia que ela vai ser mãe. A barriguinha começa a crescer, a criança se movimentar e ela sabe que a vida vai mudar muito, que vai... Aí ela começa a entrar muitas vezes numa certa impaciência com ela mesma. Será que eu vou dar conta? Chega quase a beirar o pânico. Eu tenho medo, como é que vai ser? Né? Só se aprende a ser mãe sendo mãe. Não é algo que a gente ensine para ninguém. Você pode ensinar como dar banho, mudar uma roupinha, né? Oferecer o seio para mamar,
tudo bem, ela pode aprender isso, mas ela não aprende a ser mãe com ninguém, só sendo. Por causa das necessidades daquela alma que está ali. E ela intuitivamente, né, com toda a sua carga maternal, com todos os seus hormônios a favor, ela vai se dedicando de tal forma que quando a criança está lá com 3, 4 meses, ela começa a rir do pânico que tinha, porque mesmo diante daquelas dificuldades, ela está sendo mãe e está gostando da ideia. Algumas entram em depressão pós-parto. Não é só pânico e medo de ser mãe, é envolvimento, muitas vezes, da alma que está chegando. São os choques fluídicos. Às vezes, não é um espírito tão amiguinho assim, e ela quer distância dele. Né? Ela teve o bebê, mas ela não quer ficar perto. Isso passa. Tem que ser tratado, evidentemente, mas passa. Tem que se ter cuidado, porque às vezes a mãe pode maltratar até a criança, né? Existem uma série de escritos a respeito disso, né? Dentro da psiquiatria, da medicina e tudo. Mas muitas tendem ao aborto. E às vezes o choque fluídico é tão grande que o próprio espírito não quer continuar. É aquele aborto natural, que ninguém sabe de onde vem, que não havia problema nenhum, mas o espírito desistiu da sua tarefa aqui. Ele não quer, o choque é grande. Então, muitas mães são... Olha, o trabalho da espiritualidade nessa área é muito grande, muito grande. O anjo da guarda pedindo à mãe para não fazer. Eu assisti a um vídeo há pouco tempo, semana passada, muito bonito, de uma grande autoridade na glândula pineal, e ele fazendo uma abordagem sobre isso. É muito técnico, é até um pouco cansativo, né? Porque é muito técnico. Mas ele falou uma coisa que valeu a pena todo o tempo, né, que eu assisti aquele vídeo dele, aquela live dele. Eu sabia que se formava sempre muito cedo, né? Mas eu não sabia detalhes, né? Ele disse que o primeiro órgão a se formar no feto, 21 dias após a fecundação, com precisão de tempo que ele deu, né? 21 dias após o espermatozoide encontrar com o óvulo, formou o ovo, 21 dias depois, o coração está formado. Olha que coisa mais linda isso. E sabe aonde que ele se forma? Na caixa encefálica. Porque o bebê não tem corpinho ainda, não é bebê ainda, é um feto. Não é nem um embrião, praticamente assim, é um feto, né? Um ovo, é um ovo. É um ovo. Ele fecundou o óvulo, ovo. Tá? Então é aquela coisa redondinha ali, né? A gente imagina que deva ter o formato até de um espermatozoide, assim, aquela cabecinha maior com aquela caudinha, né? É mais ou menos aquilo ali. 21 dias após a fecundação, o coração se forma. Na caixa encefálica, porque ele não tem ainda um corpo. À medida que isso vai se desenvolvendo, que o corpinho que vai tomando forma, desce para a região do peito. Aquele músculo, aquilo ali, é um músculo, né? A gente fala, é só um músculo. Mas não é só um músculo. É o primeiro órgão a se formar. E ele fala que quando ele desce, que ele vai para a caixa encefálica, ele vai descendo e vai formando, né, a caixa direitinho. É como se ele descesse abraçando a glândula pineal, que é tamanho de uma ervilhazinha e é responsável pelas comunicações com o mundo espiritual. Muito interessante isso. Então eu achei uma coisa maravilhosa. Olha só, 21 dias. Né? E ficam aí defendendo aborto, que até 3 meses pode fazer aborto, que não tem nada.
Olha, com 21 dias, né? Então, é muito bonito. Mas o que acontece é que a gente não... O Espiritismo não vê essa questão da fecundação, de tudo, só pelo lado material. É o lado espiritual que é o mais importante. E, às vezes, o choque fluídico é tão grande que o espírito não quer ficar ou a mãe não quer aceitar. Mas a Rita, aqui no caso, aceitou e deixou que viesse, mas não conseguiu ficar com ele. E ele foi, então, direcionado. Aí, continuando aqui, logo após o nascimento, do menino, guiamos os passos de Rita até o lar escolhido, em cuja porta o deixou. Suavemente envolvidos por nossa influência, Gaudêncio e Nádia emocionaram-se com o recém-nascido e cogitaram imediatamente da adoção, contando com o entusiasmado apoio dos 2 filhos que já existiam, né? Contudo, olha aí, houve problemas? Pergunta o doutrinador. E o anjo da guarda dele continua falando, né? Simplesmente desistiram. Empolgados por variadas dúvidas, a considerarem que um novo filho representaria mais trabalho, maiores responsabilidades. Durante anos, tentamos localizá-lo em outro lar. Sabíamos que, sem uma família disposta a ampará-lo, ele teria dificuldades para superar suas fraquezas. Imaturo, seria tentado a resolver seus problemas partindo para a delinquência. Foi exatamente o que aconteceu. Desde os 9 anos, quando fugiu do orfanato onde fora internado. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulana adotou aquela criança, olha só o trabalho que essa criança dá. Gente, aí às vezes fala assim, eu jamais adotaria ninguém, eu ia me aborrecer com isso. Olha, a gente não veio para esse mundo para ficar só na curtição, né? A gente veio para provar, para nos aperfeiçoar diante da situação toda, melhorar a nossa condição. Então, é natural, muitas vezes, que não é regra isso, mas pode acontecer que aquela alma que está ali, aquele filho que foi adotado, crie realmente algumas dificuldades à família. Mas, às vezes, é muito menor do que ele criaria para uma sociedade se ele tivesse na situação aí do Antônio. Né? Continuando. O doutrinador diz, poderíamos dizer que a equipe que trabalhou em favor de Antônio, da qual o irmão participa, agiu como instrumento de Deus? E ele responde, né? Sempre que nos propomos ao exercício do bem e o fazemos de maneira consciente e disciplinada, o Senhor nos tem por preciosos auxiliares. Aí o doutrinador torna a perguntar, assim sendo, era da vontade de Deus a adoção por parte de Gaudêncio e Nádia? E ele diz, sem dúvida. Por que então não deu certo? Né? Porque a gente sempre ouve dizer o seguinte, quando Deus quer, não podemos evitar. Né? Quando ele decide, vai acontecer. Eu tenho uma conhecida, inclusive, que ela já estava com 4 filhos e ela não queria mais nenhum. Para garantir, ela fez, né, na última cesárea dela, ela fez um procedimento que a impediria. Não foi um corte total e a retirada das trompas, mas foi um procedimento que ela não engravidaria mais. E para garantir, o marido ia fazer uma vasectomia. Eles não queriam mesmo, o negócio estava decidido, né? Mas por questões de saúde, o marido não pôde fazer naquele período que eles estavam pretendendo. Então, ele estava perfeitamente apto a ser pai. Ela já tinha feito. Mas, para surpresa dela,
não demorou muito, ela começou a perceber os sinais da gravidez. Ela entrou quase que em desespero, voltou para o médico, foi para lá, ele falou assim, olha, fizeram os exames, ele falou, nunca vi acontecer com o que aconteceu com você, com o procedimento que foi feito para você. Porque isso aí não sei explicar, não sei explicar como você conseguiu engravidar desta maneira. Explicou lá, eu nem entendi muito bem quando ela me contou isso, ela falou, tô eu aí, para o 5º filho. Aí entra aquela questão. Provavelmente ela foi informada na emancipação do sono que ela não poderia deixar aquela alma para trás, porque era um comprometimento grande dela. Foi uma escolha que ela fez e aqui ela mudou o plano e decidiu por não ter, mas foi informado a ela que havia uma necessidade, ela aceitou, mas não tinha isso no seu nível de consciência. Né? E veio um bebezinho, o filho, acho que estava com 8 anos, sei lá, o mais novo. Veio um bebezinho, foi o xodózinho da casa, porque a primeira já estava grande, né? E aí a gente vê, aí nesses casos, quando Deus decide que vai ser, aí é outra história. Aqui, por causa do comprometimento muito grande do Antônio aí, era vontade de Deus? Era. Mas ele tinha que fazer o resgate dele pelas dívidas que ele tinha para resgatar. Então, nesse caso, não deu certo, embora fosse a vontade de Deus. Mas respeitou-se aí a questão do livre-arbítrio, porque havia essa possibilidade por causa do comprometimento do Antônio. Então, olha, interessante essa análise aqui, ó, essa reflexão. Deus nos outorgou o livre-arbítrio a fim de que sejamos responsáveis por nossos atos e donos de nossa vida. Olha, é sério isso, ó. Deus nos outorgou o livre-arbítrio a fim de que sejamos responsáveis por nossos atos e donos da nossa vida. Sendo que a gente é dono da nossa vida, mas não é por isso que a gente pode fazer dela o que a gente quiser, porque quem nos deu a vida e nos criou foi Deus. Então, a gente é dono da nossa vida, mas Ele é dono da gente. Então, Ele está em condição superior. Então, poder fazer, eu posso, é como o suicídio, por exemplo. Ninguém escolhe provas para terminar a sua existência tirando a própria vida. Ninguém escolhe esse tipo de expiação e prova, ninguém. Não existe essa possibilidade, porque senão não vai ter razão de ser a sua encarnação, porque é um ato muito indigno e de muito sofrimento para a alma. Então, quando ela está aqui, ela não aguenta, ela não suporta mais passar o que ela está passando, ela quer fugir, ela foge pela porta errada. Deus, usando dos seus instrumentos aqui na Terra, e também do além, né, dos espíritos que se encarregam disso, vai fazer de tudo para aquela alma não tomar essa decisão. Vai fazer de tudo, vai colocar várias pessoas na sua vida, vários profissionais, amigos, parentes, e anjo da guarda falando, mas se ela se mantiver decidida a isso, essa alma vai fazer. Ela vai eliminar o corpo dela e vai partir. Então, olha só como Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Porque se ele interferisse, ele teria como impedir isso, mas ele não faz. Não faz porque isso foi algo que ele nos deu de presente para a gente desenvolver a nossa vida. Para a gente ser dono da gente. Agora, não é por isso que a gente não vai responder por isso. Claro que vai. Então, essa questão aqui, Deus nos outorgou o livre-arbítrio a fim de que sejamos responsáveis por nossos atos e donos da nossa vida? Sim, nos deu. Mas não quer dizer que as atitudes que nós vamos tomar, derrogando a lei da natureza, não é?
derrogando a própria lei de Deus, da vida, que é o maior bem que tem, que a gente não vai responder. Eu posso fazer, mas eu vou responder por isso. Eu vou ter que dar conta disso. Eu sou dona de mim? Sou. Eu vou responder por isso, pelo tudo que eu fizer. Então, é a lei do retorno. Porque nós estamos desobedecendo a lei de Deus. E essa é dele, ele que criou. Essa é a lei que rege a natureza, o universo inteiro. Então, eu posso agir contra mim, mas eu não posso agir contra o Abel, eu não posso agir contra ninguém. Quando a minha atitude atinge alguém e lesiona de morte ou torna incapaz aí de ter uma vida normal nesse mundo, a minha ação, eu vou ter que responder por ela. Mas aconteceu dessa maneira com o outro por conta da minha ação, porque era um resgate também que aquela alma tinha que fazer. Porque aí Deus não permite. Por isso que a gente sempre fala, o livre-arbítrio, ele é relativo e não absoluto. Eu posso fazer tudo contra mim, mas contra o meu próximo eu não posso. A menos que esteja na escolha dele esse ou aquele gênero de sofrimento ou de morte. Eu posso ser instrumento para isso. Mas se não, Deus não permite. Só para nós, né? Por isso, o cumprimento dos desígnios divinos na lavoura do bem depende, olha aqui, da boa vontade dos homens. Olha só, olha a responsabilidade da gente nessa vida. E vem tudo a avalizar aí a questão daquela pesquisa da doutora Ellen. Os espíritos vêm para o mundo conscientes disso, informados a esse respeito. Todos vêm com essa tarefa de fazer o bem ao próximo. Foi para isso que nascemos, né? Continuando aqui a dissertação do anjo da guarda do Antônio. Isso significa que em todo o planejamento da aqui é o doutrinador perguntando. Isso significa que em todo o planejamento da espiritualidade maior nesse sentido, há que se considerar o fator humano? Reparem aqui um pronome indefinido, ó, todo. Isso é importante. Isso significa que em todo o planejamento da espiritualidade maior, nesse sentido, há que se considerar o fator humano? E ele responde que sim. Então, o fator humano é o livre-arbítrio. É a capacidade que nós temos de gerenciar a nossa vida e aquilo que a gente quer para a gente. Sim, e aí reside o grande problema. Porquanto os homens sensibilizam-se ante os apelos da divindade, mas se deixam seduzir por suas próprias vacilações. Proclama velho aforismo que o homem propõe e Deus dispõe. No entanto, em relação às iniciativas mais nobres, não raro ocorre o inverso. Deus propõe e o homem dispõe, recusando-se a cumprir as diretrizes do alto. Essa reflexão aqui é maravilhosa, ela nos esclarece muito a respeito das coisas que acontecem no mundo, que acontecem com as pessoas, conosco, né, individualmente falando. Então, justamente porque nós temos livre-arbítrio relativo. Então, eu posso fazer. Deus pode ter tido planos para mim que eu decidi não seguir. Eu decidi assim. Mas Deus tem planos para o meu irmão que eu não posso interferir, se assim ele não quiser. A menos que ele também entre na bagunça, aí é outra história.
Mas se ele se mantiver obediente à lei de Deus, seguindo o curso dele, só vai acontecer com ele o que ele escolheu acontecer. Porque não é o meu livre-arbítrio que vai tirar a vida dele, que vai impedir que ele seja uma pessoa, né, ativa no mundo. Então, aquele que às vezes recebe uma bala de arma e um tiro e fica paraplégico, tetraplégico, ou aquele que morre, isso faz parte da escolha que esse espírito fez, e o outro foi instrumento para o mal diante do mundo. E para ele não, para ele foi o auxílio que ele precisava para resgatar o passado dele delituoso. É difícil entender? É. É por isso que a gente fala, anos de estudo, porque não é porque vocês estão ouvindo isso aqui que vocês vão achar que isso é certo, que é o que deve ser. Tem que amadurecer essa ideia e perceber que se não for dessa maneira, Deus seria injusto. É a única coisa que nos bota a entender melhor isso aí, estando no mundo, porque estando na dimensão espiritual não é facílimo, porque a gente está diante da nossa vida verdadeira e consciente de todos os problemas que a gente já causou e que ainda está causando, né? Mas com a visão de mundo é complicado entender isso, eu concordo, eu acho também. Mas é aquela história. Ainda, por mais que a gente ache complicado, a gente fica pensando, se não fosse dessa maneira, Deus seria injusto. Aí eu não poderia nem seguir suas ideias, né? Sua lei. Aí eu teria que ser ateu e deixar rolar. Porque mesmo com toda essa dificuldade de entender, se a gente considera que Deus é soberanamente justo e bom, a gente acaba por facilitar o nosso entendimento disso aí. Né? Mas eu reconheço que é muito difícil. Aí o doutrinador pergunta, é frequente o descumprimento da vontade divina em relação às crianças que nascem na Terra? Olha o que ele responde. Para saber exatamente, basta calcular a quantidade de menores com problemas semelhantes aos de Antônio. Toda criança abandonada exprime o fator humano à distância dos programas de Deus. Ora, olha só, vamos ter bastante atenção com essa resposta aqui, para a gente não achar que, no caso aí, né, dessa situação, nós teríamos que adotar todas as crianças abandonadas e carregar a culpa de tudo que acontece com elas no mundo. Não é nada disso, não é dessa forma. Cada criança que está no mundo abandonada, dormindo nas calçadas, sem comida, mesmo nas suas famílias, desarmonizadas, desequilibradas, passando todo tipo de abuso e de privacidade. Todas essas situações são espíritos em expiações e provações, cada um com a sua provação. Isso não quer dizer que aquele que está morando, aquela criança que está morando num palácio, né, numa construção faraônica, seja feliz. Também não é isso que traz felicidade. Às vezes ela é tão solitária, tão sozinha, né? Porque parece que quanto mais ostentação, né, menos amor. Então, às vezes, aquela criança que está naquele lar, cheio de privação, sem comida, sem roupa direito, sem escola decente, sem água, sem saneamento básico. Às vezes ela é tão amada pelos pais naquele núcleo familiar que ela espera. Né? Então o que falta não são as coisas do mundo, é amor.
Então, não adianta a gente pensar, mas eu não posso ser responsável por todas essas crianças, como está falando aqui, que estão no mundo, na condição de Antônio. Não, e não somos. Eles são responsáveis pela situação deles. Aquela alma não é uma alma inocente. Aquela criança que está deitada naquela calçada ali, ela não é uma alma inocente. Ela não foi criada no momento do nascimento dela, é uma alma devedora. Mas e daí? Isso não é problema nosso. Isso não é coisa para a gente questionar. Cada um tem que fazer a parte que pode, dentro das suas possibilidades, para minimizar essa situação de crianças como o Antônio, com instituições mais decentes, com educação, com centros de apoio. Não é levar para dentro da nossa casa, nem sempre esta é a solução e nem podemos. Nós temos que dar conta também da escolha que fizemos para a nossa vida. Mas a gente pode, dentro das nossas possibilidades, às vezes dentro até da nossa própria profissão, colaborar, fazer algo que esteja ao nosso alcance, para que essas situações sociais sejam minimizadas. E mesmo assim, essas almas vão enfrentar muitas dificuldades. Eu me lembro uma outra história que li, se eu não me engano, parece que foi um relato também do Simonetti. Ele sempre procurou muitas coisas no social, quando ele escrevia os livros dele. Foi uma paisagista que foi assaltada por um jovem. Ele levou algumas coisas dela, ela foi agredida por ele, ela precisou de atenção, de médico. Isso foi na zona sul do Rio, foi real esse caso, não foi um caso, uma historinha contada, não. Porque isso eu acho que ele relatou, mas eu escutei isso também no noticiário, na época, isso tem muitos anos. Então, essa moça depois, ela foi questionada se ela queria dar queixa, né? Lógico, foi feito socorro e tudo, se ela queria dar queixa, ela falou que não. Mas como assim você não vai dar queixa? Você foi agredida, sua casa foi roubada, seus pertences. Ela falou, não, eu não quero dar queixa. E assim passou. Ela se recuperou, tudo direitinho. Mais para frente, ela procurou saber direitinho quem era esse menino, onde ele vivia, tudo direitinho. Aí ela juntou amigos que ela conhecia na época, profissionais da saúde, ela era muito bem relacionada, morava muito bem, e começou a fazer um projeto grandioso naquela comunidade, com aqueles jovens adolescentes, que ela sabia, ela não deu a conhecer que era isso, que ela foi para todos, né? Não veio à tona esse problema dela, foi bem depois, para não ficar parecendo estranho essa situação. E esse menino se integrou a esse grupo. Muito para frente, esse menino se regenerou, porque ele estava num grupo brabo. Né? Ele tinha família, mas ele estava num grupo brabo. Ele foi se regenerando, ele foi aprendendo, ele estudou, ele se formou. Aí depois, um dia, ela conversou com ele, ela falou assim, você me conhece, não é? Ele falou assim, conheço. Fui eu que te roubei, né? E que te bati. Ela falou, foi. Ele abraçou ela, ele falou assim, olha, eu agradeço tanto o que você fez por mim, porque eu poderia hoje ou estar morto, ou estar dentro de uma penitenciária, mas não estou. Então, olha, ela não levou ele para a casa dela, ela não adotou, nada disso. Então, dentro das nossas possibilidades, como a gente pode fazer alguma coisa? Alguma coisa. Às vezes uma conversa, às vezes eu não posso oferecer muito, é apenas uma conversa, alguma coisa, né, que possa ajudar no lugar de punir. Nós moramos num país onde o sistema prisional é horrível, onde as casas que atendem esses menores é um horror. Tudo bem, eles são criminosos, são. Aí é aquela história, não é florzinha que tem que dar e colinha. Não, é instrução, é educação, é oportunidade. Se ainda assim eles quiserem permanecer no crime, é um problema deles. Porque o fato dela não ter feito a denúncia, como ela queria, e esse jovem ser preso, ele estava
próximo até de fazer maioridade, mas não tinha ainda, outros iam fazer a mesma coisa com ela. Ela morava próximo, porque a gente sabe, a zona sul do Rio é cercada de comunidades, né? E são próximas. Então, quando ela fez esse trabalho, ela se juntou, ela, e assim, sem ter essa intenção, ela estava protegendo a si mesma. Porque quantos ela tirou da marginalidade, ela e todos os outros profissionais. Então, é essa questão, é para isso que a gente reencarnou, para fazer o bem, para auxiliar o próximo, para fazer que essas pessoas todas resgatem seu passado. Não foi fácil para ele, não. Não foi essa ajuda que o tirou do sofrimento que ele vinha passando. Era conflito para ele também. Era uma alma difícil. Então, a gente precisa compreender. Aí o doutrinador pergunta, e quanto a Antônio? No momento, experimenta grande turvação mental em instituição socorrista da espiritualidade. Oportunamente, tentaremos nova experiência para ele na carne, buscando sensibilizar almas generosas que se disponham a ajudá-lo. Tá vendo? Então é isso. Nós precisamos fazer o melhor. Né? A gente não, mas precisamos entender isso aí. A gente só pode oferecer o que a gente tem. A gente não pode oferecer o que não tem. Mas se a gente oferecer o que tem, é muito, é o óbolo da viúva. E os espíritos sabem das nossas condições, não só físicas, materiais, quanto mentais, financeiras. Eles conhecem nossa realidade. Sabem dos nossos limites, mas também sabem da nossa capacidade de amar menos ou mais o nosso próximo. Também sabem. Né? Aí, a partir de semana que vem, vamos analisar isso aqui, ó. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso fica para a próxima semana, tá? Nosso deverzinho de casa, 886 de O Livro dos Espíritos. Tá bom? Muita paz para todos, que sejamos sempre auxiliados pelos Espíritos para a gente fazer da melhor forma possível, cumprir, né, da melhor forma possível a nossa missão aqui nessa terra. Muita paz para todos.